acompanhar, que você vai acompanhar tudo que aconteceu no mercado da bola no dia 6 e 7 de agosto. A começar por essa, eu tenho certeza que você não sabia, cara. Sabe que o Endrick esteve muito próximo de deixar o Real Madrid nesses últimos dias, sim, acredite se quiser. Como vocês sabem, já tinha debatido isso com vocês, com o retorno do Mbappé, que é o titular da posição, incontestavelmente, e o Endrick seria o seu reserva imediato. Só que com a ascensão do Gonzalo Garcia na Copa do Mundo de Clubes, o Endrick acabaria ficando sem espaço. Tanto que, nos últimos dias foi confirmado que o novo 9, após o Mbappé virar a 10, a camisa 9 ficou vaga. Muitas pessoas imaginavam que o Endrick poderia assumir a 9, só que não, cara. Gonzalo Garcia assumiu a 9. E, claro, nesses últimos dias saíram alguns rumores de que o técnico Xabi Alonso contava com ele, não queria a saída do Endrick, só que logo hoje isso foi por terra. Isso caiu por terra porque veio a informação de que o Endrick esteve praticamente 100% fechado para ir para o Real Sociedad por empréstimo. Mas a transferência foi cancelada no último momento, a princípio, aparentemente, pelo lado do Real Sociedad, por conta da lesão que o jogador teve. E o jogador agora vai ficar no Real, deve ficar, né, cara? O Real Sociedad talvez tinha mostrado interesse por empréstimo, tinha apresentado uns termos que teria achado interessante por parte também do Real Madrid, iria topar e liberar o jogador, só que ele acabou se lesionando. E a negociação foi cancelada e agora a tendência é que ele fique no Real Madrid, a não ser que alguma outra equipe também demonstre interesse nele, aí a gente possa ver o Endrick estar sendo repassado para outra equipe por empréstimo. Então a gente vê que o Endrick não é tão intocável assim no momento. No Real Madrid realmente está sem espaço, né, cara? Com a ascensão do Gonzalo Garcia vai ficar um pouco mais complicado pra ele nessa temporada e vai ter que fazer valer, né, cara, nos treinamentos ali no dia a dia para voltar a ter oportunidades e minutos pelo Real Madrid. Bom, e vocês lembram do Bento? O Bento que foi convocado para a seleção brasileira, era dito como o sucessor da meta da seleção brasileira, foi para o Al Nassr. Muitos acharam que ele teria feito a pior escolha da carreira dele e isso está sendo comprovado agora. Na época ele era a grande sensação, goleiro do Atlético Paranaense vinha em uma crescente, apesar de estar na Série B no momento, tinha propostas da Inter de Milão, de equipes da Premier League e acabou indo para o Al Nassr, por conta financeira, né, cara? Porque se ele quisesse ir pra Europa, ele iria. Vocês sabem, né, rapaziada? Só que o Jorge Jesus, que chegou agora no Al Nassr, não está convicto se deve confiar a posição no goleiro Bento. Então, a informação que chega é que o Al Nassr deve procurar um novo goleiro. E Jorge Jesus também ainda espera a chegada de um zagueiro e um meio-campista. Bom, nada ainda aconteceu, foi entregue devido aos problemas financeiros que o Al Nassr passa no momento, né, cara? Ele está deixando o Cristiano Ronaldo ali bem insatisfeito. Só que a tendência é que o Al Nassr vá atrás de um outro goleiro a pedido do Jorge Jesus, que eu não que vá assumir a titularidade de cara, mas quer ter uma sombra ali pro Bento, porque não vê nele toda aquela segurança para conseguir passar a temporada sem ser necessário a reposição de um outro goleiro. Então, cara, o Bento é capaz de ele virar até reserva no Al Nassr, hein, cara? Já foi se esconder no Campeonato Saudita, ainda sendo reserva por lá. Realmente, é claro, de dinheiro isso é indiscutível, né, cara? Vai ganhar muito, só que pra sua carreira cada dia se reforça ainda mais que ele fez uma péssima escolha. Não sei se deve ganhar novas oportunidades, até porque não tem surgido tantos goleiros tão jovens assim, mas tem alguns goleiros no Campeonato Brasileiro em ascensão. Ederson e Alisson, acho que para esse ciclo, até a próxima Copa do Mundo, são intocáveis. Agora a terceira posição de goleiro, eu acho que o Bento acabou perdendo ela indo para o Al Nassr. Bom, e essa discussão que teve no último treino do Corinthians antes do derby. O derby ainda vai acontecer, não sei se o vídeo vai sair antes ou depois do jogo, já que eu estou gravando às 6 horas da tarde. E teve um treino hoje, tá, rapaziada? O treino no mesmo dia do clássico e foi marcado por uma discussão que teve entre o Félix Torres e o atacante Depay. Ou seja, na verdade, essa discussão que aconteceu foi na terça-feira, tá, rapaziada? Os jogadores se desentenderam após uma disputa de bola ainda no começo do treinamento, quando a comissão técnica de Dorival Júnior comandava um trabalho de titulares contra reservas. E falaram que foi um bate-boca que rolou entre os dois jogadores e imediatamente outros atletas chegaram para separá-los. E a dupla seguiu exaltada e o diretor executivo Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para tentar acalmar os ânimos. Aparentemente, um desentendimento ali, né, cara? Do amado Félix Torres contra o Memphis Depay nesse treinamento. E os dois jogadores parecem ter desentendido, só que ali pode ser coisa do momento ali, né, cara? Talvez ele já tenha até se resolvido posteriormente a isso. Bom, e o Araújo, o zagueiro, que foi titular aí por muito tempo na zaga do Grêmio, estava no... É difícil falar esse nome, né, cara? Só que o Earthquakes da MLS deve sim chegar
no Fortaleza, tá, rapaziada? O Fortaleza já tá negociando a contratação do zagueiro e a ideia é que o defensor chegue em definitivo. A negociação, inclusive, está bem avançada, né, cara? O Fortaleza tá numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro. Teve a saída do Davi Luiz, que apesar de não estar no seu melhor ritmo físico, era o titular da equipe, teve seu contrato rescindido e agora o Fortaleza já foi atrás de um jogador para o seu lugar, que seria o Araújo, né, cara? Eu lembro muito dele no Grêmio, foi para a MLS e pode voltar para o Brasil agora. Foi se confirmado Luciano Acosta, ele que foi sensação lá do Cincinnati. Na verdade, muitos times brasileiros chegaram a debater a possível contratação dele, quando ele tinha ficado sem contrato. Não sei por onde ele andava, se ainda estava sem contrato, só que ele será jogador do Fluminense. O jogador já está negociando até os últimos detalhes para assinar o contrato e ser anunciado nos próximos dias. Muitos torcedores de São Paulo chegaram a pedir ele, eu cheguei a ver um pouco mais sobre ele, eu gostei muito do que eu vi. Parece ser um jogador camisa 10 ali, de muita qualidade, bem habilidoso, e vai ajudar muito o Fluminense, hein, cara. Não sei nem o porquê que as equipes brasileiras pararam de discutir a possibilidade de contratar ele. Eu lembro que o Corinthians estava interessado nele, o São Paulo, muitas equipes, né, cara? E agora ele chega no Fluminense. Bom, e o Diego Rosa? Diego Rosa, talvez você não conheça, foi revelado pelo Grêmio, estava no Internacional, no rival. Ele é o novo reforço do Apoel. Se não me engano, Apoel é do Chipre, não sei exatamente de onde é esse time, né, que eu conheço, mas não lembro de onde que ele é, né, rapaziada, mas vai sim ter o reforço do brasileiro Diego Rosa. Não sei se ele ainda tava no Internacional, muito pouco via falar sobre ele, né, cara, mas eu lembro que no começo do ano ele chegou a ser anunciado pelo Internacional e agora sim será repassado ao Apoel. Bom, e o mercado saudita está a todo vapor, né, cara? Porque confirmou a contratação, confirmou ou não, mas está fechando os últimos detalhes da contratação do Darwin Núñez, o Al Hilal. E o valor do apoio de fundo do Al Hilal nessa temporada chega a 100 milhões de euros, através das transferências de Theo Hernandes e Darwin Núñez, que chega ali por cerca de 53 milhões de euros ao Al Hilal. E o valor do apoio do fundo saudita ao Al-Nassr nessa temporada chegou a zero, já que a transferência de João Félix é proveniente da própria receita do clube, ou seja, esse valor de apoio financeiro do fundo é um investimento, tá, rapaziada, que eles recebem por fora, ou seja, fora o que eles já arrecadam, eles recebem um investimento de fundadores ali do governo e tal, e o Al Hilal conseguiu trazer esses dois grandes nomes, né, cara, Theo Hernandes e agora o Darwin Núñez, e o João Félix chegou ao Al-Nassr com as receitas do clube, o que o próprio clube conseguiu arrecadar, já que não recebeu nenhum investimento do fundo saudita. Isso tá ficando cada vez mais complicado, né, cara? A gente vê o Al-Hilal se reforçando ainda mais, trazendo nomes que poderiam facilmente ainda estar na Europa, em grandes equipes da Europa, e o Al-Nassr tá complicado, né, cara, a situação deles.